A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que auxilia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecido mais uma vez pela oportunidade para estudar o Evangelho de Jesus e procurar vivenciá-lo no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Voltai vossos olhos para a frente. Quanto mais os elevados pelo pensamento, acima da vida material, menos serei machucados pelas coisas da terra. Da paz e muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Quem diz os homens ser o filho do homem? Isso é uma pergunta interessante, porque ela fala do reencarnacionismo bíblico, evangélico. Os discípulos então responderam que uns achavam que era Malaquias, que era Elias, ou que é um dos profetas que haveria de vir. Pedro toma a palavra e diz que o Deus vivo nos revelou que ele era filho de Deus. Parabéns para Pedro, obviamente, estava ali amparado pela espiritualidade superior, isso é inegável, mas não tira de forma alguma o sentido reencarnatório, uma vez que eles falavam que Jesus poderia ser um desses profetas que haveria de vir. Então, eles não tinham uma lei tão clara, um entendimento tão claro como a doutrina espírita fala da reencarnação, mas eles tinham ideia da sobrevivência da alma e que havia uma possibilidade do espírito voltar em outro corpo. Isso é fato, né? Indiscutível. Inclusive, a Cabala, ou Cabalá, que é uma parte da doutrina judaica, todos eles são reencarnacionistas. Jesus chegava de Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Filipe II, irmão de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele muda a cidade de Sebá, passando a homenagear a César, Tibério César, como Cesareia, e ele próprio, Cesareia de Filipe. Então, essa cidade foi idealizada e modernizada por Filipe, que era o seu governador. Quem diz seus homens ser o filho do homem? Em outras palavras, os que falam aos homens relativamente à minha pessoa. Ambas indagações indicam o processo avaliativo que, partindo-se do exame global ou coletivo, se atinge o específico ou pessoal. Em todos os instantes da vida encontramos pessoas nos inquirem buscando informações ou orientações. Principalmente nós espiritistas, né? Quantas pessoas nos interrogam querendo saber algo mais, por curiosidade, principalmente quando tem um desencarne de um ente querido,
nos procuram, perguntando como se processa essa passagem para o mundo espiritual. Então somos inquiridos muitas vezes. Nós mesmos, em inúmeras ocasiões, também nos questionamos. Embora o vasto conhecimento oferecido pela doutrina espírita, isso é fato, né? A sua literatura é grandiosíssima. Existem conceituações diferentes acerca de Jesus. Há os que o ignoram e há os que enxergam, segundo as concepções do imediatismo humano. Entretanto, existem aqueles que, à semelhança de Pedro, lhe percebe a grandeza e a dimensão espiritual atestada nessas palavras: vós me chamais mestre e senhor e dizei bem, porque eu sou. João capítulo 13, versículo 13. Antes de Abraão, eu sou. Então, indiscutivelmente, Jesus é muito, muito mais antigo do que Abraão. É um espírito perfeito, um espírito crístico, governador e construtor desse orbe terrestre. Filho do homem é a expressão comum no Evangelho. Algumas vezes filho de Deus, mas normalmente filho do homem, né? Participando da ascendência divina como filho de Deus, ele, como filho do homem, mostra sua identificação com as faixas de aprendizado dos seres em evolução no orbe. O filho do homem é, portanto, o exemplo de perfeição que podemos aspirar. Jesus é o maior exemplo que todos nós devemos seguir. O homem, por excelência, amadurecendo seus potenciais, penetra nas linhas sutis da assimilação das revelações espirituais superiores. Trata-se de alguém ajustado à sintonia ideal do eterno, que pela utilização dos conteúdos existentes no seu superconsciente, liga-se diretamente às fontes inesgotáveis da vida maior. É o espírito portador de evolução humana completo, caracterizada pela sua angelitude. Jesus é um espírito angélico. Dessa forma, filho do homem é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo sob a tutela amorável de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas se atribui esse fato, esse nome a Jesus, né? Jesus Nazareno, filho de Deus Altíssimo. Ele é o seu filho predileto, é o filho mais antigo entre nós, né? E eles disseram, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas, também registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 16, versículo 14. Este texto evidencia que a ideia da reencarnação era corrente à época. Faltava, no entanto, um maior entendimento dos seus processos. Tal como acontece nos dias atuais, é significativo o número de pessoas que entendem e aceitam a ideia da reencarnação, mas nem sempre compreendem os seus mecanismos. Muitas vezes as pessoas não entendem, né, esse mecanismo. Um dia eu estava conversando com a minha mãe, falando de fulano de tal, que era a reencarnação. Aí, mas como é que esse espírito encarnou no outro? Não encarnou no outro, não. É o mesmo ser, porém em corpos diferentes, em épocas diferentes. Como João Batista era o Elias, né? Elias foi profeta, trabalhou no Reino do Norte e foi decapitado às margens do rio Quizon. Aqueles detratores do reencarnacionismo, inclusive por ocasião do segundo concílio de Constantinopla, 553, quando o imperador Justiniano retira os textos bíblicos da reencarnação, chamando-a de uma doutrina herética, ele que fazia oposição a Arius, que era presbítero de Alexandria, sumiu essa passagem que João Batista ou Elias foi decapitado e que ele subiu a uma carruagem de fogo. Grande absurdo, porque Paulo de Tarso depois teve que escrever uma carta aos Coríntios, no capítulo 15, na 1 Coríntios, explicando, chamando-nos inclusive de insensatos, dizendo ele que semeado corpo animal ressuscitará corpo espiritual, mostrando que a ressurreição não é do corpo, mas sim do espírito. E, mais adiante, no versículo 44, ele afirma categoricamente que o sangue e o corpo não herdarão o reino dos céus, porque pertence a este globo. É um meio de locomoção, como Giovanni Pietro de Bernardone, o Francisco de Assis, certa ocasião disse que o corpo nada mais é que um jumentinho que transporta o espírito. Ele está ligado a este planeta, ele vai ficar aqui, como Jó disse, do pó vieste ao pó voltará. E o espírito vai a Deus, às diversas moradas na casa do Pai, como fala a abertura do nosso programa. Então não tinha por que Elias
ter o privilégio de subir no seu corpo carnal, enquanto Jesus teve que passar pelo fenômeno da morte física e sepultado. Não faz nenhum sentido. Ele foi realmente decapitado, depois que mandou decapitar mais de 400 soldados de Baal, ou profetas do deus Baal, né? O que acontece? Como João Batista, ele também teve a sua cabeça cortada a pedido de Herodíades, a Herodes Antipas, que o manda decapitá-lo. Então, está aí uma explicação dos processos reencarnatórios do mesmo espírito, porém em outras épocas. Por incrível que pareça, a semelhança das duas oportunidades de vinda à Terra, como João Batista e também lá atrás como Elias, todas as duas encarnações eles comiam mel silvestre e gafanhotos e vestiam pele de animais. O grande pregador do Jordão era o mesmo ser de quase 1000 anos atrás, como o profeta Elias. E o Cristo afirma: até Elias, o reino dos céus era tomado por forças e violência. Mas se querem dar crédito, este mesmo é o Elias que havia de vir. Então, está afirmativo, é o capítulo 11 de Mateus, é só vocês lerem atentamente, é o próprio Cristo afirmando. Se querem dar crédito, este mesmo era o Elias que havia de vir. Como está lá em Malaquias, nas últimas palavras do Velho Testamento, do último livro do Velho Testamento: eu enviarei o profeta Elias para abrir os caminhos do Senhor. Isso é indiscutível. E ele veio realmente abrindo os caminhos como grande profeta, o último profeta judeu, só com o nome de João Batista. Mas é o mesmo ser, o mesmo espírito. Creiam que os homens que viveram poderiam reviver. Mas é claro que só a doutrina espírita, meus queridos irmãos, vem esclarecer atentamente sobre esses processos reencarnatórios. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Se podia atribuir ressurreição a Lázaro, de Betânia, o filho da viúva de Naim, né? Talita, a filha de Jairo, que é chefe de sinagoga, porque eles estavam dormindo, e o Cristo chama novamente o espírito a ligar ao corpo físico, a religar, porque estavam ligados, né? Não estavam desencarnados, senão o Cristo tinha falado que eles tinham morrido. E Jesus não ia contrariar uma lei do Pai, lei divina. Se estivesse morto, estaria morto mesmo. Jesus não voltou eles à vida, eles apenas dormem, ou cada um deles dorme, né? E ele ordena que o espírito pegue novamente o corpo e volte. E existem estudos verdadeiros sobre Lázaro de Betânia, que era amigo particular de Jesus, irmão de Marta e Maria, que 18 anos após esse episódio, ele realmente morre de verdade. Isso então se atribui a Lázaro a ressurreição, não a reencarnação, que é completamente diferente. Ressurgir é o que acontece hoje em dia, como as pessoas chegam nos hospitais praticamente mortos, e os médicos conseguem fazer o ressuscitamento através de massagem no tórax, ou às vezes até com choques elétricos, o coração volta a bater e ele volta à vida. Isso chama-se ressurreição. O que a reencarnação é completamente diferente. O espírito que volta à pátria espiritual e numa nova oportunidade ele se veste um outro corpo de carne. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista e Elias, o corpo de João Batista não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. O retorno do espírito ao corpo, supostamente tido como morto, conhecido atualmente como fenômeno de quase morte, era denominado ressurreição. Há no Evangelho 2 relatos que tratam da ressurreição, a história de Lázaro e da filha de Jairo, respectivamente. Nos dois casos, o espírito já se encontrava em processo de desligamento físico, abeirando-se da morte. Mas por ainda existirem ligações perispirituais com o corpo físico, foi possível a Jesus impedir que se completasse a desencarnação. Disse-lhes ele: e vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vimos no texto anterior que a multidão emite opiniões diversificadas a respeito de pessoas e acontecimentos, segundo o conhecimento que cada um possui. Relativamente, porém, a essa passagem evangélica, a questão é outra. Na condição de seguidores próximos de Jesus e com ele mais bem identificados, os discípulos deveriam estar aptos a refletir com maior clareza a efetiva posição espiritual do Mestre. Se antes Jesus lhe testou o senso de observação quanto ao pensamento da multidão, agora revela a intenção de aferir-lhes o nível de conhecimento que possuíam a respeito dele, o Messias divino e dos seus ensinamentos cristãos. A resposta proferida por Pedro à indagação de Jesus é sublime, refletindo divina inspiração. Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus facioso, vingativo e cruel. Iluminado por inspiração superior, Pedro age como médium perfeitamente associado às forças do bem, quando reconhece em Jesus o Messias divino. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem na Terra, o Espírito Divino o animava. Entretanto, será que a humanidade atual apresentaria uma resposta tão pronta como a que foi dada pelo apóstolo? Possivelmente não. Certas questões ainda pairam no ar, sem soluções definitivas. Quem é Jesus? Como compreendê-lo efetivamente? Como cristãos, devemos admitir, ainda possuímos limitações relativas a esses assuntos, que se expressam na forma de dúvidas, atavismo ou preconceitos. A despeito de os espíritas serem portadores de relativo conhecimento espiritual, endossarem a orientação existente ao livro dos Espíritos, de que Jesus é guia e modelo da humanidade, nem todos consideram essa questão com a devida profundidade, preso ao atavismo ou a ideias cristalizadas, oriundas de existências pretéritas, ainda cultivam uma moral periférica, de caráter utilitarista, que os mantém afastados do Cristo e dos seus ensinamentos. Neste particular pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Não obstante ser uma negação formulada no plural, guarda no tempo uma resposta inteiramente individual. É necessário que, racional e efetivamente, aceitemos Jesus de forma transcendente, estudando os seus ensinos, à luz do entendimento espírita, aprendemos a compreendê-lo sem misticismos, religiosidade perniciosa ou fanatismo, mas enxergando que o seu evangelho é cartilha de vida. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vem ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho nos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Coube a Simão Pedro, entre os demais discípulos, veicular a resposta do alto, demonstrando assim a sua desenvolvida sensibilidade mediúnica. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Reflete elevada intuição. A resposta revela a sublimidade e grandeza do Mestre. Por ele, Jesus, a misericórdia e a majestade de Deus, se dinamizam no Filho, nos ajudando a compreender o Criador como Pai incansável e operante na extensão do universo. A inspiração mediúnica de Pedro nos leva a ponderar quanto à necessidade de estarmos atentos às indagações que nos chegam e, principalmente, em saber respondê-las de forma direta e objetiva. Recordemos que, quando candidatos ao esforço de renovação com Cristo, seremos testados continuamente, convocados a dar testemunho da nossa fidelidade aos princípios que acatamos como regra de vida
tal como ocorreu aos discípulos de Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Simão Bar-Jonas significa filho de Jonas. Assim falando, Jesus personifica o apóstolo em sua condição humana, genealógica, estabelecido nas linhas da reencarnação. Esclarece, porém, em seguida, que não foi herança genética, não foi carne nem sangue, que lhe concedeu condições para identificar o Messias divino, mas sim a sua percepção espiritual que extrapola a matéria. Pedro demonstra possuir uma soma de recursos psíquicos úteis ao acolhimento da orientação que veio do alto. Por certo, percebera Jesus a sensibilidade do seu valoroso cooperador, felicitando-o pelo fato de ter o apóstolo reconhecido em plena existência física o governador espiritual do orbe. A frase, porque não foi carne e sangue, tu revelou, mas meu Pai que está no céu, indica que somente quem atingiu esse piso evolutivo consegue captar padrões de ordem transcendente. Entretanto, tais valores nos chegam continuamente do alto, na forma de esclarecimentos e vibrações generosas, geradoras de segurança, equilíbrio e paz. Significa também dizer que a inspiração superior não está na dependência da carne e sangue, mas nos mecanismos impalpáveis da intuição e outras percepções psíquicas. O processo evolutivo desempenha igualmente o papel extraordinário de preparar a instrumentalidade humana para, no devido momento, poder assimilar com propriedade o conteúdo de ordem sublimada, oriundo dos planos superiores da vida. Verificamos, então, que a aprendizagem rotineira, desenvolvida passo a passo ao longo do caminho, que se enriquece a mente e fortalece o espírito. Importa considerar que Jesus emprega o singular na expressão, mas meu Pai, referindo-se, obviamente, ao Criador Supremo, que está no céu. Não se trata aqui do céu religioso, tradicional, dos compêndios espirituais da retaguarda, fundamentados em interpretações teológicas e dogmáticas. Urge compreender céus como estado vibracional da alma, em sua feição positiva de amor. É óbvio que esse território está fora dos limites estreitos da matéria, mas vinculado aos meandros profundos do superconsciente. Céus é palavra que diz respeito ao estado de bem-aventurança, estado em que a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação fecunda não poderia conceber. São céus que se expressam no que existe de bom, de belo, de equilibrado, de harmônico, na medida em que avançamos em conhecimento e moralidade pelo trabalho incessante. A verdadeira percepção de Deus e do reino dos céus é atributo dos espíritos crísticos, como Jesus. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução de suas vontades. Preenche grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa, a que se não chega senão é pela perfeição. Os espíritos da ordem elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento e são diretos representantes. Muito bem. Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ainda cabe Jesus? Em trânsito pelos caminhos terrestres, a cada dia tua capacidade de observação se aprimora, oferecendo aos teus raciocínios largo material de observação. Parece, ao teu olhar, que a humanidade desandou, apesar de tanta cultura. A agressividade campeia desenfreada, como o incontrolável animal em campinas sem fim. Escasseia a paz, fazendo com que os homens se armem uns contra os outros. O discurso parece distante da prática. Diante de alguns dias de sol abundante, seguem-se horas intermináveis de nuvens escuras, despejando sobre os lares aguaceiro devastador. Imaginas que a segurança para teu lar pode ser uma grade forte, fios eletrificados e monitoramento dos passos alheios. Dessa maneira, deixas entender que todo mundo é suspeito, até prova em contrário. Tens a impressão de que a cultura avançou sobre as rodas de um veículo ligeiro,
enquanto a ética anda muito longe, caminhando lentamente ao lado de uma montaria cansada. Tantos livros, bibliotecas e incontáveis analfabetos. Campos fartos e fome nas metrópoles. Lojas abarrotadas de artigos de vestuário, e cada dia tens notado mais corpos desnudos. A medicina proclama seus avanços admiráveis, e milhares tombam sob o contágio de enfermidades cruéis. Tantos templos religiosos e a descrença reinando solta nas consciências. Discursos espiritualistas e condutas materialistas. Cartas e leis admiráveis em torno dos direitos humanos. E por toda parte, a indiferença, o abuso e a invasão desses direitos, fazendo do outro simples estatística. Homens e mulheres andando na praça com seus animais de estimação, enquanto seus genitores estão em abrigos da terceira idade, mergulhados na dolorosa saudade dos afetos. Fala-se em luz, em claridade abundante, em ruas iluminadas pelos neons e LEDs de alta tecnologia. No entanto, muitos transeuntes estão em densas sombras íntimas. O riso no palco e o choro convulsivo na coxia. A gargalhada estridente no cinema ou no show da celebridade. Logo após, a agonia íntima, arrastando o ser para o paroxismo das emoções em desgoverno. Ou muito agito ou muita paralisia. Som muito alto. A conversa ao celular é quase aos gritos. Quem realmente és tu? E te perguntas, ainda cabe Jesus no coração da criatura humana? Qual o resultado de 2000 anos de cristianismo? Buscas então refúgio numa pequena porção de natureza, um lugar à parte desse burburinho quase enlouquecedor, e tentas obter alguns momentos de silêncio, refazendo teu inquieto mundo interior. Ora, silencia. Medita. Recorda o divino amigo em ouvindo novamente a severa advertência. No mundo tereis aflições. Ele também atravessou um tempo parecido com esse, em proporção numérica menor. Contudo, as agonias eram as mesmas, as buscas, as ilusões. Adestra tua paciência. Acalma teus raciocínios. Testa tua resiliência. Se chegaste até aqui, com Jesus, podes ir um pouco mais adiante. Confia, trabalha, ama e segue. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que tivemos de estudar o seu Evangelho de amor, de paz, de luz, que nos incentiva, Senhor, a nossa caminhada aqui na Terra, passando por provações necessárias para o nosso aprimoramento, também com as benesses do Pai, de acordo com os nossos merecimentos. Portanto, Senhor, mais uma vez, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite para nós, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, felizes por estudarmos o Evangelho de Jesus e vamos no nosso dia a dia procurar vivenciar esses ensinamentos, irradiando paz, amor e luz por onde transitarmos. Marcos, uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.